Nos capítulos que vem aí da novela Teresa, tudo começa logo depois que o Mariano foi preso por algo que ele não fez, e é aí quando a Teresa, juntamente com o Arthur, estão trabalhando juntos para livrar a cara dele, e a Teresa, revoltada, diz ao Arthur que quem jogou o corpo do Vitor no lago foi a Genoveva juntamente com o Rubem e que ela viu tudo. O Arthur fica revoltado também e pergunta se isso é mesmo verdade o que ela está dizendo. A Teresa diz que é claro que sim, que é tudo verdade, e o Arthur fica um pouco ali confuso e diz que não entende qual a relação desse cara aí com a Genoveva e o Rubem. A Teresa diz que tem tudo relacionado ali porque o Mariano sabia que o Vitor vendia para o Paulo todas as drogas. Arthur sai um pouco de lado, bem pensativo, e diz que sim, que de fato isso é verdade, porque até fizeram um retrato falado do Vitor, né? A Teresa diz a ele que sim, que tudo isso é verdade, que o infeliz ele conseguiu perceber tudo isso e que com isso ele fugiu e começou a... Só que a Teresa se cala, o Arthur percebe que ela se calou e pergunta o que foi que ele começou a fazer e pede para ela continue falando. Teresa então dá uma enrolada ali no Arthur e diz que ele começou a fugir, é claro, e que ela fica muito feliz em saber que ele está morto. Arthur fica meio desconfiado e ela diz que ele era um infeliz e que envenenava tudo com drogas e que ele na realidade é o culpado de tudo. Arthur continua desconfiado e não dá nenhuma palavra. A Teresa percebe algo de estranho, diz que tá tudo bem, deixa isso pra lá e vamos continuar, e se senta e diz que o Mariano não tem nenhum álibi de tudo o que aconteceu lá naquela outra noite. Nesse capítulo aí, como o Arthur não está mais com a Teresa, então ele questiona ela o que o Fernando diria se ele visse ela defendendo assim o Mariano. A Teresa fica zoiuda ali, olhando para o Arthur, não responde nada para ele, então a cena corta rapidamente e vai lá para o Fernando, que nesse momento liga justamente para a Teresa. Ela então recebe o telefonema, olha para o telefone dela e joga de volta em sua bolsa, então o Arthur pergunta a ela se então ela não vai atender. Teresa diz que atende depois porque agora ele está trabalhando. O Arthur vai se aproximando, se senta e diz que eles faziam uma grande dupla trabalhando e que até isso ela, a Teresa, soube estragar. Teresa fica calada e ele pergunta se ela não se sente mal por tudo que ela provocou. Teresa então pergunta a ele o porquê que ele nunca acreditou que ela de fato se apaixonou por ele. Arthur fica calado e ela pergunta novamente a ele o porquê que ele levou ela de volta para ir morar lá naquele bairro. Arthur responde a ela que ela deu todas as razões do mundo para duvidar dela. Ela fica zoiuda e ele diz que enfim ele conseguiu provar que ele tinha razão, depois questiona ela o porquê que ela fez tudo isso contra ele. Ele pergunta a ela se realmente o dinheiro é mais importante de tudo que eles dois tinham. A Teresa se levanta sem saber o que de fato responder e diz a ele que já chega porque o Mariano está precisando deles dois e que eles não podem perder tempo ali discutindo. O Arthur se levanta revoltado e diz a ela que se ela não está confortável que ela pode deixar o caso e ir embora porque ele vai demorar um pouco mais, mas ele não precisa dela. E antes de continuar te contando tudo o que vai acontecer na sua novela, peço a você que deixe aí o seu gostei, porque só assim o YouTube vai avisar você e que assim você vai ficar por dentro de tudo da sua novela favorita. E não esquece de deixar o teu comentário com o teu nome, a cidade ou país que você nos assiste. O Arthur se levanta revoltado e diz a ela que se ela não está confortável que ela pode deixar o caso e ir embora porque ele vai demorar um pouco mais, mas ele não precisa dela. Teresa fica chocada sem saber o que responder nesse momento e a cena novamente dá um pinotezinho lá no Fernando, que está deixando uma mensagem de voz para Teresa e diz a Teresa que ela ligue imediatamente para ele porque ele precisa saber o que foi que aconteceu com o Arthur. Ele também na mensagem de voz pergunta se ele e o Arthur aceitou ali o divórcio deles e que eles combinaram de almoçar junto e que agora ele está ali, ó, esperando ela. De volta lá com a Teresa, ela sem saber o que falar, então ela responde ao Arthur que ele precisa do testemunho dela e que esse testemunho vai poder salvar o Mariano e o que ela vai fazer é justamente isso, vai testemunhar a favor dele. Teresa então revoltada pega sua bolsa para ir embora e aí quando o Arthur pede para que ela espere pergunta se ela já parou para pensar em tudo que ela está dizendo. Teresa fica calada e o Arthur continua dizendo que se ela declarar isso a favor do Mariano, automaticamente
momento ela está dizendo que quem matou o Vitor foi a Genoveva e o Rubens. Teresa diz que sabe muito bem o que tudo isso pode implicar, mas que de fato ali é a verdade porque ela mesma viu eles. O Arthur pergunta a ela se ela tem certeza, porque na realidade isso pode sim salvar o Mariano da prisão, mas que automaticamente colocaria o Rubens e a Genoveva na cadeia. A Teresa diz que sim, que sabe de tudo isso e pergunta ao Arthur se ele acha mesmo que ela está mentindo ali só para salvar o Mariano. O Arthur então solta uma piadinha para Teresa e diz que as pessoas fazem muitas loucuras quando ama. Teresa fica zoiuda e ele fica olhando para ela e repete para ela que as pessoas fazem muitas loucuras quando ama, porque ele mesmo sabe bem como é isso. A Teresa diz que ele é um doido e que de fato tudo que ela está falando ali é verdade porque ela mesma viu, e que o culpado de tudo isso aí é a Genoveva e o Rubens, porque ela viu e é testemunha de tudo isso. Enquanto isso, a Esperança está se lamentando a Virgem de Guadalupe e diz que ela pode trazer sim o seu filho de volta e que ajude a polícia a encontrar o seu filho. Esperança continua alisando a foto e pede para a virgenzinha dela que ela faça de tudo para que o seu Rodriguinho venha para a mão dela, mas que não venha pelo Rubens, porque ela ama o seu marido. De volta lá na Teresa, ela continua dizendo ao Arthur que a Genoveva deveria odiar tanto o cara que vendia droga para o seu filho, que ela acabou nessa revolta matando ele. Arthur zoiudo, e a Teresa pergunta se de fato ele não acha que a Genoveva seria capaz de fazer tudo isso para se vingar da morte do Paulo. O Arthur diz que sim, que pode ser, mas pergunta a ela e o Rubens. A Teresa diz que na realidade a questão do Rubens é que ele ajudou a Genoveva, só que não quer dizer que ele ajudou a matar, mas que sim a esconder o corpo, e revela para o Arthur que eles dois são amantes. O Arthur fica chocado e pergunta como assim amantes? A Teresa pega nas mãos do Arthur e diz que sabe muito bem que ele não acredita em nada que ela diz, mas que isso foi a Esperança que contou para ela e que eles têm que contar tudo para a polícia para que eles comecem a investigar. Logo em seguida, a Teresa diz que vai depor a favor do Mariano agora mesmo. O Arthur pede para que ela espere um pouco e não vá agora, porque eles precisam conversar com a Aida e dizer tudo isso a ela, porque de fato ali é o pai dela. Teresa diz a ele que eles não podem fazer isso, porque se fizer, o que vai acontecer é que a Aida vai avisar a Genoveva e ao Rubens primeiro. Arthur fica calado e ela diz que ele não pode fazer isso. Já com a Aida, ela está conversando nesse exato momento com a Aurora, que está tentando de tudo para ver se consegue falar com o Mariano, que ainda está preso. A Aida diz a ela que vai dar o jeitinho dela ali para que ela consiga falar com o Mariano pelos 5 minutos. A Aurora fica feliz, pergunta se isso é sério, e a Aida diz que sim, que é advogada e vai fazer o que for possível para dar um jeito para que ela fale com ele em 5 minutos, tá bom? A Aurora balança a cabeça concordando que sim. A Aida diz a ela que quando ela estiver lá dentro com o Mariano, é para ela falar para ele que ele fique bem tranquilo, que eles vão fazer até o impossível para tirar ele de lá. A Aurora fica questionando por que ela está falando assim, como se tivesse com dúvida, porque o Mariano ele é inocente. A Aida diz que sim, que concorda com ela e que acredita no Mariano, só que ali não é o que você acredita, e sim o que eles podem provar. De volta lá com o Arthur, ele continua dizendo a Teresa que seria bom eles falar antes com a Aida, e é aí quando a Teresa se levanta revoltada e diz que isso não pode acontecer e que ele tem que pensar como um advogado e que não pode prevenir ninguém antes. Teresa continua dizendo ao Arthur que ele não deve ter considerações nem com a Aida, nem com ninguém, porque ele tem que agir ali como um advogado, e o Arthur se levanta e diz que acredita que isso deveria ser o mínimo que eles dois poderiam fazer por ela. A Teresa diz que ele sabe muito bem como que é o Rubens e que no final de tudo ele não passa de um sem vergonha. Teresa continua dizendo que ele não deveria estranhar que ele, o Rubens, é cúmplice da Genoveva, né? Teresa continua revoltada e diz ao Arthur que ele sabe muito bem que a Aida, ela é muito impulsiva e que com isso ele não vai poder impedi-la, e que ela vai sim prevenir o pai dela, e que com tudo isso ela pode sim interferir nas investigações. O Arthur diz que sim, que é verdade e que ela tem toda a razão.
A Teresa diz que agora sim, já que ele está compreendendo ela, agora eles têm que se unir o mais forte possível para colocar esses dois na prisão.